Botafogo não veio para a Sul-Americana. O Vasco seguiu, se classificou. O Flamengo tem uma missão tranquila nessa quarta-feira. O Fluminense já está classificado pelo menos para os 16avos de final. Então teremos, dá para cravar aqui, e eu espero estar zicando. Espero que o Flamengo seja eliminado, mas meio óbvio que teremos os 4 cariocas em competições internacionais ainda, cada um na sua situação, que a gente vai ver aqui agora no resumão da rodada. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou tricolor, mas no resumão eu normalmente falo de outros times também. Tem jogos importantes pro Fluminense nessa quarta-feira, tiveram jogos importantes do Fluminense nessa terça-feira. Se tudo der errado, a gente meio que já sabe o nosso adversário nos playoffs da Sula, tá? Vem com a gente aqui. Vamos lá, a gente abre este vídeo aqui mostrando a tabela da Sul-Americana. Vamos dar só aquela atualizadinha rápida em Sul-Americana e Libertadores de resultados que aconteceram na terça, né? Na terça-feira, o Huracan ganhou por 1-0 com um time completamente reserva do Corinthians. O Huracan estava com completamente reserva e ainda ganhou do Corinthians lá na Argentina. E o Corinthians estava se classificando, porque o América de Cali dentro de casa estava perdendo do Racing, que não tinha feito nada até agora na Sul-Americana. E aí empatou os 51 do segundo tempo e conseguiu a classificação pelos 2 gols de saldo que tinha. É a classificação, o segundo lugar desse grupo é o segundo lugar que mais merecia ser eliminado da história. Seja o América ou seja o Corinthians. Enfim, passou o América em segundo, o Huracan já estava garantido em primeiro. Outro grupo da Sula que fechou também foi o grupo do Vasco. O Vasco venceu fácil o Melgar, coisa que já era pra ter feito. Esse grupo, cara, era pro Vasco ter passado em segundo com muito mais tranquilidade. Não era pro Vasco ter tomado 4 do Puerto Cabello e não era pro Vasco ter empatado a ida com o Melgar depois de fazer 3-1 fora de casa. Esses resultados foram os absurdos. Então, assim, o Vasco passa, vence por 3-0. O Lanús também deu uma cagada pro jogo contra o Puerto Cabello em casa, empatou por 2-2. O Lanús já era primeiro. E o Vasco consegue passar porque venceu o Melgar, passa com a que é, até agora, provavelmente a segunda pior campanha da Sul-Americana. Eu vou explicar já o porquê que isso interfere, tá? E faço ali as previsões. 3 grupos da Libertadores fecharam nessa terça-feira. O Botafogo se classificou. O Botafogo viciado em jogar com 10, né? Se você é botafoguense, você já torce pro teu time entrar e ter um expulso. Foi gigante o Botafogo, a verdade é essa. Ganhou por 1-0 da Universidade de Chile, com 1 a menos. Uma expulsão até muito correta do Jair. Maluquice o árbitro não ter visto em campo. Passa em segundo, o Estudiantes ganhou do Carabobo. E aí, esse pontinho aqui do Carabobo, no final das contas, foi o que decidiu o grupo. Se vocês forem relembrar, o Universidade de Chile empatou com o Carabobo por 1-1. Se esse jogo tivesse sido 1-0 e tivesse ganhado o Carabobo, assim como todo mundo ganhou, ia empatar todo mundo com 12 pontos. E se você olhar saldo e gols pró, você já iria perceber que a Universidade de Chile provavelmente se classificaria no lugar do Botafogo. Então foi, na verdade, decisivo, mas o Botafogo se classificou, vai para as oitavas de final da Libertadores. Universidade de Chile na Sula. Adversáriozinho chato, né? Outro grupo que fechou é o que não tem brasileiro, com River Plate empatando em casa com o Universitário do Peru, e esse empate em casa do River classificou o Universitário, porque o Del Valle ganhou por 2-1 do Barcelona de Guayaquil, 2 chutaços de fora da área, o segundo gol, um golaço do Del Valle, e foi pra Sula no saldo. Independente Del Valle, também um chatinho que vem pra Sul-Americana, fez 8 pontos, só foi eliminado porque a única goleada do grupo foi em cima dele, 6-2 na rodada passada, perdeu no saldo. Acho que foi um time interessante nessa fase de grupos. E o outro que também tá definido que vem pra Sula, Universidade de Chile, Independente Del Valle e também o Alianza Lima, tá? Esse já um pouco mais abatido. A Alianza Lima empatou por 2-2, depois de abrir 2-0 contra o Libertad. Enfim, um fim de grupo meio decepcionante para um time que fez uma coisa muito legal, eliminou o Boca na Libertadores, começou parecendo até que ia bem. São Paulo ganhou o Talleres em casa, com a vitória do São Paulo e o empate do Libertad com o Alianza Lima. O Alianza Lima vai para a Sul-Americana, esse empate garantiu o Alianza na Sul-Americana, pegamos eles na Libertadores do ano passado. O time é um pouquinho até mais interessante. Então vamos lá, tá feito esse resumão. Vamos fazer aqui, ó, deixa eu jogar aí na tela, as minhas previsões. Você não vai entender nada dessas anotações, mas eu vou falando contigo, tá? Vamos lá, primeira coisa. O que eu vou fazer aqui agora? Se o Fluminense passar em segundo. Por que isso, Gabriel? Você tá torcendo pra passar em segundo? Não, meu amigo, porque se o Fluminense passar em primeiro, não tem um assunto aqui agora. Então, a minha parada é o seguinte, se o Fluminense passar em primeiro, vou fazer aqui, se o Fluminense passar em primeiro e em segundo, tá? Se o Fluminense passar em primeiro,
os playoffs não importam. Acabou a parte do vídeo. Agora vamos para a parte do Fluminense passar em segundo. Que esse é o que tem um pouquinho mais de debate. O Fluminense só passa em segundo se não vencer o Once Caldas. Empatar ou perder. De qualquer maneira, empatando ou perdendo, o Fluminense já estará à frente de 4 times da Sul-Americana. Por que isso é importante, Gabriel? Porque é o seguinte. Esse tal desse playoff da Sul-Americana, ele é o seguinte. O pior segundo colocado da Sul-Americana, que provavelmente deve ser ou o Vasco ou o Vitória ali, talvez, Defensa e Justiça, Cerro Largo, deve ser um desses dois aqui, né? Quem passar do grupo do Vitória do Vasco, vai pegar o melhor terceiro colocado da Libertadores. E assim vai. O segundo pior pega o segundo melhor e etc. Então, a gente meio que já tem alguns indícios. Por exemplo, como eu falei, o Fluminense vai terminar com 10 ou 11 pontos. O grupo que tem Cienciano e Atlético Mineiro, de qualquer maneira, não chega a 10 ou 11 pontos. O América de Cali tem 8. O Vasco tem 8. Esse grupo que tem Vitória, Defensa e Justiça e Cerro Largo também só chega no máximo a 9 com o Vitória ou 7 com os outros dois. Então, o Fluminense já sabe que se passar em segundo, não pega os 4 melhores da Libertadores, que devem ser o do grupo do Flamengo, Central Córdoba, Universidade de Chile, Independente Del Valle. E aí, enfim, provavelmente o Fluminense já sabe também que não pegaria. Fica ali, pra mim, fica nesse dúbio aqui, tá? Mas também o Fluminense já sabe que não pega o dos melhores. O Fluminense hoje tem como ser o melhor segundo colocado. O que ele dependeria, tá? Dele empatar o jogo dele. O Palestino não venceu o Muxuque Runa. O Grêmio não venceu o Sportivo Luquenho. De certa maneira são favoritos, porque estão interessados no jogo. E o Guarani e o Independiente, um dos dois não ganhar, ou se os dois ganharem, que o Guarani não vença por 6 gols. Então, assim, é bem provável que o Fluminense termine, se terminar em segundo, termine com a terceira, segunda melhor campanha. O que faria com que o Fluminense pegasse quem? Provavelmente ou San Antônio Bulu Bulu, da Bolívia, tá jogando em Cochabamba, talvez Bolívar, dependendo ali da pontuação no grupo do Palmeiras, e num cenário pior, o Atlético Bucaramanga, lá da Colômbia, ou o que vier do grupo do Bahia, que é Bahia ou Internacional. Seriam adversários mais complexos. O Vasco, por exemplo, nesse momento, pela minha lógica, que ele tá pegando a Universidade de Chile, num mata-mata. Ou vai pegar a altitude do Del Valle, por exemplo. Isso aqui acho que não tem nem chance, na verdade, de pegar a altitude do Del Valle. Pode ser que ele pegue, por exemplo, pode pegar o Central Córdoba também, a LDU. Então, esse playoff, quando eu falo que o Fluminense, desde o início, precisa fugir desse playoff, é por causa disso. Pode pegar uma moleza? Pode, pô. Não sei muito aonde vai achar essa moleza toda, não. Mas beleza, o Fluminense seria favoritaço contra o San Antônio Bulu Bulu. Seria favorito também contra o Sporting Cristal. A Alianza Lima também seria favorito. Mas pode ser eliminado também, acontece, é do futebol. Então o Fluminense precisa da vitória contra o Secaldes. Fluminense passar em segundo é clima de eliminação. Vai estar na competição ainda, mas é clima de eliminação, tá? Só para deixar claro. Não pode ir. Além de tudo, ainda adia 2 rodadas do Campeonato Brasileiro, que são jogos em casa. Então o Fluminense vai ficar na sequência de jogos fora de casa do Brasileirão. Não pode. Nessa quarta-feira, o que interessa ali pra gente, assim, no geral? A decisão do grupo do Bahia e do Inter, tá? Não vou dizer torcer pra quem aqui, porque esses cálculos são muito efêmeros, né? Um depende do outro. Mas, basicamente, pensando em Sul-Americana, se o Internacional ganhar o Bahia... aliás, se der empate, o Bahia vem pra Sula. Se o Bahia ganhar, o Internacional vem pra Sula. Se o Bahia perder, aí depende, a gente tem que olhar para outro jogo também, porque se o Nacional do Uruguai ganhar com uma diferença legal, passa o Bahia, e aí o Bahia nem pra Sula vem o Nacional do Uruguai. Mas esse grupo aqui vem pedreira pra Sula. O grupo do Fortaleza, eu não diria que vem pedreira, né? Só pode vir Fortaleza ou Bucaramanga. Fortaleza empatando tá classificado, né? Porque a diferença de saldo é muito grande. Se perder, dependeria de uma vitória do Bucaramanga pra poder o Fortaleza vir pra Sula. Então, nesse grupo aqui, eu diria que vem no máximo um chatinho. A fase do Fortaleza é muito ruim, mas os confrontos e tal de Sul-Americana seriam só no segundo semestre, pode mudar tudo. No grupo do Flamengo, o ideal... Teve tricolor que comemorou que o Botafogo... Eu de fato, eu não consigo entender isso não, tá? Teve tricolor que comemorou que o Botafogo classificou na Libertadores e ele não vem pra Sula. Gente, se a gente entrar na competição com medo de jogar contra o Botafogo,
e fala aqui com todo respeito ao Botafogo, tá? Não tô zoando nesse momento, não. Se a gente entrar na competição com medo de jogar, torcendo pra que o Botafogo, nosso rival, fique numa competição maior do que a gente, porque a gente tem medo da gente não conseguir vencê-los, num suposto confronto que talvez aconteça na competição que a gente tá jogando, a gente pode jogar Carioca, gente. Que tal a gente ser rebaixado no Campeonato Carioca? Jogar a Série B do Carioca pra não enfrentar Botafogo, Flamengo e Vasco. E aí a gente torce pra eles não caírem também. Pelo amor de Deus. Vocês estão sendo maluco aqui, mas assim, eu vou torcer contra o meu rival, meu amigo. E se enfrentar eles, tem time na Sul-Americana que é forte também, pô. Os dois grupos lá de cima já estão decididos. E hoje também decide o grupo do Palmeiras, tá? Em resumo, quem vem pra Sula? O Cerro Porteño eu diria que é quase zero a chance de vir pra Sula, tá? O Sporting Cristal precisaria ganhar de uma diferença legal do Palmeiras fora de casa e o Cerro Porteño perder pro Bolívar. Eu até acho que o Cerro Porteño vai perder pro Bolívar, tá? Mas acho que o Sporting Cristal não ganha do Palmeiras, por isso que eu acho que o Bolívar vem pra Sul-Americana. Chato também, né? E aqui o San Antonio Bulu já tá definido, mas ele pega o Olímpia, pode passar com 6, 7 ou 8 pontos, ou 6, 7 ou 9 pontos, né? Então aí faria diferença nos cálculos. Na Sul-Americana, hoje, se define o grupo do Palestino. Já tá definida a posição, né? Vai definir muito mais só quantos pontos o Palestino faz. E aí tem um detalhe, muita gente vai falar assim, Gabriel, mas tem que focar em passar em primeiro com muitos pontos. Gente, isso é objetivo bem secundário, terciário. Esse negócio do passar pra ter uma campanha boa pra decidir tudo em casa. Até porque tem time que nem gosta de decidir em casa, tem time que prefere decidir fora. Então não é uma vantagem muito clara esse negócio de decidir em casa, senão. Tem time que prefere não decidir. Considerando nessa quarta-feira, tem um grupo do Vitória também. Vai ser interessante aqui de ver a definição, né? O Vitória joga fora, lá na altitude, 9h30 o jogo, mas a gente vai estar focado provavelmente em secar por 10 minutos o Flamengo ali enquanto tá tirando, né? Ver se rola. E a definição desse grupo A. Esse grupo A importa muito, novamente, se tudo der errado pra gente. Aqui no cenário ideal, se tudo der errado pra gente, a gente passar em segundo, seria o Guarani do Paraguai não vencer o seu jogo contra o Boston River. E, enfim, dessa maneira a gente estaria garantido já à frente desse grupo também, pegaria um adversário possivelmente mais fraco. Mas, novamente, tudo isso é se tudo der errado, tá? Se tudo der certo, deu. O vídeo pra você acabou com 4 minutos. Se você quis ver cálculos sobre se tudo der errado, bem-vindo ao clubinho aqui, o vídeo segue. Tem Fluminense Once Caldas amanhã, nessa quinta-feira. Tudo você acompanha aqui no Raiz Tricolor. Beleza? Tamo junto. Até a próxima. E o Corinthians... Ai. Valeu.